A primeira coisa que se deve saber sobre essa travessia: ela somente é permitida se conduzida por guias credenciados. De forma alguma este vídeo recomenda se aventurar nessa trilha sem a experiência. O cenário aguça a imaginação. Logo no começo da caminhada, onde a serra foi rasgada, para se ter o Planalto, onde subiram e desceram vários trens construindo parte da história do Brasil, e que hoje resta apenas uma linha férrea abandonada por décadas. E há tanto tempo inativo, todo o sistema ganhou ornamentação natural, deixando tudo que vemos com uma imagem histórica envelhecida. Isso aí, mano Joels, a bolachinha. Mano Fernando e Mano Diego vem vindo de boa, devagar e sempre só no sapatinho. Superamos mais um desafio. Creio que levamos uns 20 minutos, porém com segurança e do jeito que cada um se sentiu melhor. Sem pressa, na calma. Paramos para comer uma bolachinha. Essa é a última ponte que atravessamos por cima. As outras pontes vamos atravessar pela lateral esquerda, para evitarmos acidentes por causa dos ferrugens. Depois de atravessar essa ponte são mais 30 minutos de trilha pela mata até chegar na quinta ponte. É um trecho curto, mas a dificuldade aumenta cada vez mais. Por isso o ritmo é lento nesses trechos mais difíceis. Sem poder contar com mapas ou GPS, levantamentos precisos, o engenheiro enfrentou contrafortes e abismos cobertos de floresta tropical, febres, insetos e animais ferozes, para explorar a serra e abrir entradas com um grupo de trabalhadores à procura da passagem mais favorável para a ferrovia. E você ficar reclamando só porque tem uns mosquitinhos na trilha e o mato está um pouco fechadinho. No nosso lado direito, chegamos a mais uma ponte. Como eu disse, vamos atravessar pelo lado esquerdo todas as pontes menos a ponte-mãe. Porque a ponte-mãe é feita a travessia por baixo e pelo lado direito. Na dúvida, não cruze uma ponte, contorne pela lateral. A sua vida vale mais do que 10 minutos de tempo economizados. A paisagem bela das montanhas contrasta com a ponte deteriorada. Ao final da ponte é possível apreciar a vista incrível do vale e das montanhas. Um dia de sol deixa tudo mais vibrante. Depois de 200 metros da quinta ponte, praticamente 1 hora depois do quarto patamar, está uma outra casa de máquinas do sistema funicular. Chegamos ao terceiro patamar. Não está como antigamente. Seu telhado triangular e com uma janela redonda no meio, já não existe mais. A casa de máquinas pode ser vista ao subir na laje que passa ao lado da trilha. É preciso atenção para que o que sobrou do teto não desmorone e cause um acidente. Não ande de forma alguma em cima da laje. Ande sempre na beira da laje e com cuidado. Aqui em cima a vista é incrível. Pode-se ver o vale e as montanhas e até Cubata. Aqui embaixo fica a máquina fixa subterrânea. E vamos descer lá para explorar o local. Essa foto é de 1920. Terceiro patamar. A galera aproveita para fazer umas selfies e registrar tudo. Foi naquela paisagem rica em história que registramos as melhores e mais ousadas fotos. Fizemos uma nova parada no terceiro patamar. Apenas olhamos por cima e apreciamos a paisagem lá do alto. Diego, Joelto e Fernando e eu decidimos que íamos descer para explorar. Lugar fantástico. Essa parte superior da casa de máquinas.
dá para ver o incrível resultado do abandono do maquinário depois de anos. E aí, vamos descer ali para fazer uma filmagem lá embaixo? Para se descer no terceiro patamar é só voltar para a trilha e seguir os trilhos rente à casa de máquina. Então você verá uma descida à sua direita. Parar no patamar ali, vai passar parar atrás um dedinho. Tá pegando o sapato? Tem que dar um jeito de escolher. Então, dá pra selecionar. Antigamente tinha uma escada para se chegar ao terceiro patamar, assim como pode se ver nessa imagem de 1920. Mas com o tempo ela não existe mais. Aos poucos a antiga funicular de Paranapiacaba é devorada pela floresta. Fernando com sua mochila de bushcraft. Onde mais se sabe, menos se leva. E mais à frente Diego tira sua Polaroid para registrar aquele espetáculo de lugar à sua frente. Joelto foi mais à frente explorar o local. Descemos as escadas e quando vejo, Joelto já está trepando nas janelas do terceiro patamar. Fiquei curioso e fui lá também, dar uma olhada para ver o que tinha. E ver como era a vista dali de cima. A trilha nem sempre é fácil, mas o topo supera qualquer obstáculo. A natureza supera qualquer dificuldade. De frente para um paraíso como esse, é impossível não ser grato pela vida que tem. Sempre que você puder, fuja para uma montanha e contemple a paisagem enquanto pensa na sua vida. Garanto que é um processo mágico de renovação. Se me permite um conselho, eu sairia da frente dessa tela e viria ter uma experiência parecida. Fui explorar o local. Na minha frente, virando à direita, encontrei um maquinário. Não sabia o que era. Só estava escrito São Paulo Highway Company, projeto e construção do primeiro sistema funicular. Continuei a caminhar e a explorar. Ao chegar ao terceiro patamar, dei de cara com dois amigos das antigas, Demilson e Marcelo Libório. Eu fiz a travessia da Ponte Mãe com eles. Aquilo foi um livramento, porque um dia depois ela desabou. Parece que a Ponte Mãe nos deixou atravessar e registrar ela pela última vez. Esse vídeo está aqui no meu canal. É só pesquisar Ponte Mãe, a última travessia funicular. Durante quase um século de existência, período em que conseguiu manter o monopólio do transporte ferroviário para o litoral paulista, a São Paulo Highway foi a companhia de viação férrea de maior importância para o desenvolvimento do Brasil, a mais rentável da América do Sul e uma das maiores do mundo em densidade de tráfego apesar de sua pequena extensão. Fundamental para o desenvolvimento do estado de São Paulo de grande parte de suas cidades, assim como da capital, este conjunto, tombado,
que com certeza está entre os bens mais significativos e representativos do patrimônio industrial de todos os brasileiros, está hoje praticamente abandonado e em vias de extinção. Parabéns à CPR, pelos seus 150 de resistência. Com perdão das pessoas que aqui estão habitando, porque elas não têm culpa do que aconteceu, tá? Eu vejo Paranapiacaba uma cidade, uma vila deserta. Que o governo brasileiro devia ter vergonha do que aconteceu na passagem de uma administração 100% correta e honesta, e eles pegaram isso de mão beijada, né, funcionando 100% e levar à decadência que hoje eu, filho de Paranapiacaba, tenho toda essa revolta dentro de mim. Eu disse que não sobrou nada. Sobrou um montão de ferro velho jogado pelas estradas, que é o retrato do governo brasileiro. Resolvi descer e tomar um café com meus camaradas. O meu outro grupo foram na frente e eu resolvi ficar para explorar e aproveitar e pegar uma carona com esses dois malucos no pedaço. Afunil, né, mano? Fiquei sabendo que tinha uma passagem entre essa roda gigante e fui lá verificar. Era uma escada que descia para um buraco escuro e fiquei curioso para ver o que tinha lá. Vai que eu encontrasse um tesouro ou alguma relíquia. Então vamos explorar. A funicular tem muitos segredos, túneis subterrâneos e lugares escondidos pela vegetação. Aqui embaixo eu já pude avistar o terreno coberto de lama. Acho que quando chove, filtra a água aqui dentro. Encontrei vários buracos e na minha frente um cabo de aço. Deve ter vários morcegos, porque já estou escutando o barulho deles. Vou tentar ir lá na frente, mas tem muita lama aqui. Minha lanterna Xing Ling começa a falhar. Vou pisando em cima do cabo para não afundar na lama. Vou deixar para uma outra ocasião essa exploração. Pois se não tem uma lanterna em mãos, não se sabe onde vai pisar. Pode ser em um buraco, como pode ser em uma cobra. O negócio fica tenso aqui nessa escuridão. Vou voltar e terminar meu café. Acho que esse buraco só me fez sujar o pé de lama mesmo. Mas parecia ser um lugar bem interessante e não custou nada explorar. A funicular tem muito desses buracos e subterrâneos para explorar. Vou trocar umas ideias com esses dois personagens, que vão fazer essa trilha comigo daqui para frente.
Dá pena de ver como está tudo abandonado. É hora de partir rumo à trilha. Quem sabe um dia algum iluminado do governo restaure o que sobrou. Como deixaram a ferrugem e a podridão tomarem conta e arrasarem com a funicular. Quantas vidas foram perdidas para a construção dessa estrada de ferro? Se o governo paulista quisesse, poderia reconstruir e reformar o que está destruído. Poderia usar esse local como passeio turístico. Mas não. Ficam somente pensando em se reeleger ou comer o nosso dinheiro e impostos. Aos poucos, a antiga linha do funicular é devorada pela floresta. Agora eu, Edemilson e Marcelo Libório. Vamos desbravar essa mata quase que fechada, rumo ao segundo patamar. Vamos voltar para a trilha e continuar seguindo os cabos de aço e trilhos. Do nada encontramos a escada da cabine de controle do terceiro patamar escondido nos matos. Escada da cabine de controle do terceiro patamar. Aqui só sobrou o concreto, a cabine nem existe mais. Os comandos e controles estão todos deteriorados. A casa de concreto está inteira, como vocês podem ver. Eu acho que isso tudo deveria ter sido construídos de concreto, porque a madeira e o ferro nem existem mais ou estão deteriorados. Bom, se você não prestar atenção, isso passa despercebido na trilha. Tem muita coisa escondida por aqui, então como eu já tinha feito essa travessia, eu já sabia que isso existia, porque vi fotos na internet. Eu já vi na intenção de achar esses lugares. Então continuando seguindo os trilhos e o cabo. Mas sempre olhando ao lado direito, porque como você viu nas fotos do terceiro patamar, tinha casas aqui neste local. Era bom facão, para abrir caminhos no meio dessa vegetação coberta por capins e cipós. Se você não tem prática no uso, pode dispensar este item. Mas que seria uma boa ideia trazer seria. Eu acho que isso que está coberto com a vegetação, eram as plataformas das casas. Como vocês podem ver nessa foto de 1920, a trilha começa a ser só descida a partir daqui até Cubatão. Andando um pouco mais, descobri uma escada escondida no meio da vegetação. Essa escada com 3 degraus, prova que ali tinha mesmo essas casas. Como você pode ver nessa foto de 1920. Pega o cabo. Segue o cabo, que você chega até lá. Pega o cabo dele. É incrível achar tudo isso escondido no meio da vegetação. Eu queria ter tempo para poder explorar mais esse lugar. Se você está vendo esse documentário, pode ter certeza que você vai ver a travessia da funicular com outros olhos. Isso porque estamos só na metade do caminho. Nossa, depenou o passarinho. Depenou, mano. Algum bicho pegou, né? Ah, é. Aqui é mais uma ponte, né? Chegamos a mais uma ponte nas mesmas condições deterioradas e ainda com vegetação cobrindo o início dela. Então, a gente vai passar pro lado agora. Louco, hein? Só que sim. Olhando daqui dá para ver o estado avançado de deterioração causada, principalmente, pela proximidade da baixada com a maresia.
O início da ponte já estão coberto de vegetação, não sendo possível se ter certeza da pisada. Vamos passar pela lateral esquerda, onde continua a trilha. É encantador ver a ponte deteriorada e de fundo as montanhas. Com certeza essa travessia me encanta com cada detalhe dela. A seguir, 100 metros depois dessa ponte, o caminho continua por mais um túnel. A trilha no caminho do túnel tem uma vegetação fechada. Mas nada muito dramático de se passar. Uma observação, só fizemos em um dia porque era isso que tínhamos como tempo disponível. E um dos integrantes do grupo já havia feito o mesmo trajeto. Lembrando que se não calcular o tempo certo, pode-se correr o risco de ficar pelo caminho no escuro da mata e atravessar os trilhos nas alturas sem visibilidade, aumentando o risco de vida. Pois a neblina baixa cedo em Paranapiacaba. Chegamos a mais um túnel. Esse é o de número 6. Marcelo Libório chegou cheio de folhas por causa da vegetação um pouco fechada. Mas Denilson ajudou a tirar. Moleque bom. Tem mais aí, ó. Camuflado. Tira aí, camuflado dele aí. I let him reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly out. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking good to me, but I think I bring the meaning. Now if you gonna roll with me, then here's a chance for you, lady, on the freeway. Catch me if you can, but give me your 150 metros depois do túnel. A sétima ponte é diferente, tendo sua estrutura totalmente de pedras, não havendo risco de desabamento como o das outras. Estávamos andando nela e nem percebemos. Sabe o que é Ted? Não. Ted é amigo imaginário. Ah, é? Eu vou mudar o vídeo pra Rodolfo. Rodolfo? Você viu aqueles videozinhos do porquinho? Ah, A vista das montanhas fica bem aberta neste ponto e o cenário é incrível. Os cabos de aço da cerca, porém, já não existem, merecendo um cuidado para não se despencar da beira. Fiquei impressionado quando achei aquela ponte por causa da sua arquitetura de pedras. mano, olha aqui. Na outra tem tipo um lago embaixo. Vamos continuar seguindo a trilha. Olha aí. Nossa guia, que nós achamos. Oi, Tiró. Vou guiar vocês aqui. Andando a alguns metros, encontrei uma árvore gigante. Samaúma, árvore amazônica, árvore típica das matas de várzea da Amazônia. A sumaúma alcança proporções colossais e suas raízes em forma de tábuas conhecidas como sapopembas criam verdadeiros abrigos. No passado, elas também serviam como meio de comunicação entre os índios através do batuque nas raízes, som que ecoava por longa distância. É incrível encontrar uma dessas por aqui. Continuamos seguindo o cabo de aço sempre aos nossos pés.
Como diz os Navy Seals, o dia mais difícil foi ontem. Ah, moleque! O dia fácil foi ontem. Eita, cara, tá preso. Né? A mochila. Aí, roscou na mochila aí. Prendeu de novo. Valeu. Segura. Vai, pode passar aí. Pronto. Pode passar aí. Vai. Simbora! Esse trecho é bem fechado e ao passar-se rastejando entre a vegetação, cuidado com o animal que também rasteja, a famosa cobra caninana. Caninana é uma serpente da América Central e América do Sul. A caninana pode atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e é bastante rápida e ágil. Apesar da fama de ser uma cobra brava, a caninana está longe de ser perigosa. Ela geralmente é mansa, podendo fugir quando avistada. Ela pode até morder, mas não é peçonhenta. Alimenta-se principalmente de roedores arborícolas e pequenas cobras. É conhecida também como araboia, cobra-tigre e a caninã. Essa espécie possui a cor da pele amarelada com grandes manchas pretas, que facilita se camuflar na vegetação. Sua característica principal é a agilidade. Ela tem a capacidade de alcançar uma distância de 1 metro em milésimos de segundos, o que facilita na captura de presas ágeis como ratos e aves. Além de possuir grande precisão, só pula no momento que há certeza, o que torna muito difícil a perda de uma presa. Tá passando aí. Olá, que tal? Olá. Vai. Olha o cabo, ó. Outro cabo, né? É outro, né? Que visu da hora, cara. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar. Aqui tem uma bifurcação também. Nessa parte você encontra uma bifurcação, onde se deve pegar à esquerda, que sai de cara para mais um túnel. O túnel de número 5. Sempre pegando a esquerda. Oi? Você sempre pega a esquerda, tá vendo? Tem a bifurcação ali, ó. Esse caminho tá indo aquela vez. É, então. Que vai sair no túnel. Se não pegar na direita, e aí deu aonde? Aí deu a volta nesse túnel aí. Ah, entendi. Com o dia esquentando, o túnel 5 mantinha o clima frio. Mais um túnel. Os caras. Mais um túnel. Túnel número 5 esse. Foi uma barbecue e a vocês. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Nossa, monstro, hein? Então desviamos de mais uma ponte. Já perdi a conta de quantas pontes já tínhamos desviado. Uma observação. Não encontramos com ninguém suspeito no trajeto, mas na quarta ponte 2 homens passaram por nós. Eram mochileiros também. Já vi caçadores em Paranapiacaba e já me relataram a presença dos mesmos além de marginais na região, portanto se manter alerta é muito importante.
Por isso é bom um facão para cortar uns braços. Opis, uns matos. Pelo menos 2 pessoas com facão é bom para se prevenir. Não vá batendo o facão em todo o trajeto, apenas nas áreas em que o mato fechou muito. Além de preservar o ambiente, você não se desgasta tanto fisicamente. Demos de cara com algo incrível, mais uma ponte. Meu Deus! Pelo menos essa tinha barulho de água. Há pontos de abastecimento de água. Apesar de estar no alto da serra, lembre-se que a trilha está em São Paulo, muito perto da civilização, então não dá para confiar na pureza da água. 2 litros por pessoa é a média para se iniciar a trilha. É bom usar clorim. Pastilhas que purificam a água. Existem vários pontos para pegar a água no caminho, mas alguns são de origem duvidosa. Então tomamos da água corrente de alguns desses pontos assim mesmo. O sol forte, calor de rachar. Nossa água 1 litro cada, acabou rápido. Era hora de abastecer o bucho. Eita! Deixa ali, ó, na trilha ali. Nossa, essa aguinha geladinha. Enquanto desviamos dessa ponte, vou dar mais uma dica. Vocês observaram que Marcelo Libório está com uma mochila cargueira, desenroscando em tudo que é mato. Isso não é preciso nessa travessia se você vai fazer ela em um dia. Basta fazer como o Fernando. Bushcraft aqui, ó. Só trazer uma mochila pequena de bushcraft. Porque quanto mais se sabe, menos se leva. O que levar para essa travessia de um dia? Lanterna de mão ou de cabeça, uma garrafa de água 2 litros por pessoa, uma capa de chuva, um repelente, um rolo de papel higiênico, fósforos, alimento de preparo rápido, tipo macarrão instantâneo, enlatados, frutas secas, barras de cereais mexerica, calça de tecido leve e secagem rápida, camiseta manga curta ou comprida, blusa de frio bem leve. E leve também uma muda de roupa, mas para não entrar no busão sujo. Eu acho que só isso já está de bom tamanho. Demilson foi explorar aquela ponte. Foi dar um mijão para falar a verdade. Tomou muita água. Logo mais demos de cara com o túnel de número 4. Conforme descíamos o declive da Serra do Mar, conversávamos sobre toda a engenharia ali empregada, as dificuldades para a construção dos túneis em uma época que não havia tantas máquinas que fazem tudo como hoje em dia, e como seria assistir tudo isso em funcionamento. Em 1861 foi instalado um acampamento no alto da Serra do Mar, que chegou a abrigar 5.000 homens para realizar a construção de toda a linha com seus 13 túneis e 16 pontes. Uma obra grandiosa para estar abandonada assim como está hoje. Lamentável. Depois de encarar tantas pontes em estado crítico, andando um pouco mais se chega à próxima ponte que leva para o segundo patamar. A partir deste ponto é possível contornar a ponte por trilha. Essa trilha segue pelo lado esquerdo e passa numa cachoeira artificial. Nessa parte pode-se ver uma grande caixa d'água do segundo patamar encoberta pela vegetação. Mais uma casa de máquinas com uma grande caixa d'água encoberta pela vegetação que fica pelo caminho da antiga ferrovia abandonada. Seguimos a trilha de volta contornando a ponte. Quando você estiver contornando essa ponte, você escute o barulho da água e observe inúmeras bananeiras no local.
Assim ficará mais fácil de achar essa pequena cachoeira e uma piscina represada de águas cristalinas. Praticamente esse local é um reservatório de água construído com 7 metros de profundidade. Esse reservatório está localizado entre a ponte do 2º patamar e o túnel de número 4. Vem para esse lugar e não passar por aqui. É um desperdício muito grande. Nesse local, o visitante poderá conhecer a integração entre a engenharia inglesa e a natureza. O sistema de abastecimento de água foi construído juntamente com a Vila Martin Smith. A água é coletada diretamente nas nascentes. Na época da construção, parte do sistema abastecia as máquinas do sistema funicular a vapor e outra parte era destinada para o abastecimento das casas. Uma paisagem deslumbrante e relaxante que dá vontade de mergulhar. E foi isso que fizemos. Outro destaque de Paranapiacaba era o sistema de captação de água, tanto para as máquinas quanto para os moradores. Este foi o primeiro sistema construído. É inteiramente constituído por aquedutos que coletam a água de nascentes e a transportam até estes reservatórios. Com a construção do novo funicular e a ampliação da vila, outro sistema de captação de água é construído. Aqui a gente encontra uma caixa d'água. Então toda essa água que é drenada, é desviada, é educada, ela tem pontos de armazenagem porque eles precisam para as locomotivas movidas a caldeira a vapor. Então você tem água armazenada para abastecer as caldeiras que são, por sua vez, aquecidas a lenha, geram o vapor que movimenta as máquinas. Resolvi subir na cachoeira. Mas aquela parte é bem rasa para se pular de cabeça. Então não arrisquei. Boa, macacaranha. Depois de termos tomado um banho para refrescar, era hora de continuar a explorar a travessia. Para sair desse reservatório, não precisa descer os degraus de volta, porque é perigoso escorregar e cair. Tem um caminho na sua lateral que pode-se descer fazendo uma curva, e em zigue-zague. E continuar na trilha normal. Então fui acompanhar meus parceiros Marcelo Libório e Demilson e deixei o resto do bando, tomando banho. Vejo eles na próxima cachoeira. Essa ponte que estamos contornando, não vamos passar por cima. Tem uma escada na lateral que leva para uma porta do 2º patamar. Você pode passar por aqui e pensar que essa escada leva para o riacho. Ou passar despercebido por ela. Então, quando terminar de contornar a ponte saindo do reservatório de água, fique atento para descer os degraus que encontrar na sua frente embaixo da ponte para sair dentro do 2º patamar. E não passar despercebido por aqui. Descendo essa escada, você vai pegar a direita e depois a esquerda. Não, você vem por aqui, ó, se não me engano. Por aqui, ó.
Aí acho que vem água lá de cima. De todas as casas de máquinas, essa é minha favorita, Aí, entra aí. por ter uma passagem quase que secreta por debaixo da ponte. Porque ao entrar nesse buraco você dá de cara com o maior tesouro de Paranapiacaba. É a casa de máquinas número 2 da funicular, que provavelmente por ficar no subterrâneo, está sendo poupada das ações do tempo. Quando chegamos nesse patamar, encontramos tudo limpo, aparentando que alguém estava morando ali. Encontramos óleo e bolacha em cima da mesa e até uma churrasqueira improvisada. Parecia que tinha alguém cuidando desse local. O Brasil se dá ao luxo de abandonar este patrimônio histórico e turístico. Um crime não restaurar e preservar. Uma obra maravilhosa da engenharia. Em outros países isso tudo é preservado e guardado e vou mostrar para você. Denilson brincou com Marcelo Libório dizendo que dava para assar uma carne nessa churrasqueira. Eu aposto que você, turista, não sabe como funcionava tudo isso. Ou para que servia todo esse monte de ferro abandonado. Vamos explicar para que você possa entender quando chegar a um patamar e ver essas rodas gigantescas pela primeira vez. Imaginar como era grandioso tudo isso antigamente. A primeira coisa que você deve saber é que esse maquinário é um grande motor a vapor, que ele não existiu só aqui na funicular de Paranapiacaba. Existem vários tipos de máquinas como essas espalhados pelo mundo afora, de vários modelos e tamanhos. Entretanto, as pequenas máquinas, com menos recursos financeiros que as grandes usinas, mantinham esta tecnologia do século XIX em funcionamento, até que não aguentassem mais a pressão da economia cada vez mais agressiva e competitiva, e faliam. Tudo era vendido como sucata. Naquele tempo, tudo ainda era estocado a vapor, herança da Revolução Industrial, com grandes caldeiras que geravam energia para que os imponentes motores sustentassem as atividades das usinas. Isso se modernizou bastante com a chegada da eletricidade, e o uso dos mecanismos elétricos e de modernas turbinas, aposentaram os já cansados motores a vapor. Muitos se perdeu em pouco tempo, com sucateiros sedentos pelas toneladas de aços ingleses e alemães, de boa qualidade, para comprar a baixos preços e lucrar com a venda para a siderurgia. Mais uma vez, parcela importante de nossa história escapou por entre nossos dedos, sem que nos dessemos conta. Contudo, surpresas acontecem. Imagine encontrar em pleno ano de 2020 um engenho de cana ativo, ainda funcionando a vapor. É possível. Em Lençóis Paulista, uma pequena cidade do oeste paulista, encontramos o engenho Marimbondo. Localizado no meio de uma colina, nos arredores da cidade, foi uma sensação surpreendente ver sua enorme chaminé de tijolos saindo fumaça, a se aproximar do belo motor a vapor, inglês de 1899, funcionando. Fundado em 1947, por Plácido Moreto, este local persiste mantendo o vapor como força motriz, com seus atuais donos sem pretensão alguma de trocá-lo. Este engenho é considerado pequeno, perto daqueles que existiram, mas mesmo assim tem uma produção de aproximadamente 1 milhão de litros por safra. As primeiras máquinas a vapor foram projetadas pelos inventores, ferreiros e mecânicos ingleses. Logo, outras pessoas aperfeiçoaram essas máquinas. Na verdade, foi James Watt em 1736 quem conseguiu desenhar uma máquina bastante eficiente que revolucionou a atividade industrial tipo essa da funicular. Vou mostrar para vocês o esquema de funcionamento de uma máquina a vapor. Começando pelas caldeiras, que vocês acham jogadas em todos os patamares que passam. Caldeira é um recipiente cuja função é, entre muitas, a produção de vapor através do aquecimento da água. As caldeiras produzem vapor para alimentar máquinas térmicas que acompanham um gerador de vapor. A caldeira inclui uma fornalha ou forno, de modo a queimar o combustível e produzir calor. O calor gerado é transferido para a água transformando-a em vapor, processo de ebulição. Isto produz vapor saturado a uma taxa que pode variar de acordo com a pressão da água fervente.
Quanto mais elevada for a temperatura do forno, mais rápida será a produção de vapor. Essas eram as caldeiras usadas nas máquinas a vapor da funicular. Vou desenhar o esquema de funcionamento de uma máquina a vapor. Ao queimar combustível, obtém-se vapor de água, que percorre um circuito até chegar a um cilindro. Dentro do cilindro, o vapor de água empurra um pistão, que, por sua vez, a se deslocar, move uma roda. Quando o pistão alcança o extremo do cilindro, a válvula de saída se abre, liberando o vapor, e o pistão, empurrado pela roda, retoma a sua posição inicial, atingindo a outra extremidade do cilindro. A válvula de saída, então, se fecha e a válvula de entrada volta a se abrir, fazendo com que o ciclo se inicie novamente. O efeito final obtido é o giro contínuo da roda. Um ferreiro inglês montou uma miniatura de uma máquina a vapor. Incrível ver isso em miniatura trabalhando. Uma máquina a vapor dispõe de uma caldeira. O calor proveniente da queima de combustível leva a água a transformar-se em vapor no interior da caldeira. O vapor expande-se e ocupa um espaço muitas vezes maior que o ocupado pela água. As máquinas a vapor deste tipo possuem êmbolos que deslizam com o movimento de vai-vem no interior de cilindros. Vários sistemas de válvulas permitem a admissão do vapor no cilindro e a consequente impulsão do êmbolo, primeiro em um sentido e depois em outro, antes de deixar escapar o vapor já usado. Estas máquinas são geralmente denominadas máquinas de movimento alternado, ou alternativo, por causa do movimento de vai-vem, ou alternado, dos seus êmbolos. Agora vem a cereja do bolo. Você, fã da funicular, já imaginou isso como um ponto turístico? Tudo funcionando bonitinho e brilhando. Então eu vou te levar para um lugar que isso existe de verdade. Então venham comigo para a Inglaterra, onde foi feito o mesmo maquinários, caldeiras e tudo mais da funicular. Os motores a vapor vitorianos nas salas de máquinas oferecem um cenário impressionante para qualquer recepção, jantar, apresentação ou celebração que exija algo fora do comum. Situada sob o lado sul da ponte, as encantadoras salas de máquinas abrigam os enormes e belos motores movidos a carvão que antes eram usados para alimentar os elevadores da ponte. Um banquete para os olhos e para os apaixonados por maquinários antigos. Venham comigo para esse subsolo incrível que fará você esquecer que está andando no meio do mato. Museu Tower Bridge. Aqui você encontra experiência, tecnologia e inovação. Essas caldeiras são igualzinhas às que foram usadas em Paranapiacaba. E, aqui está tudo em perfeito estado e em funcionamento, coisa linda de se ver. Agora imagina se você entrasse nos patamares da funicular de Paranapiacaba e encontrasse os maquinários assim. Esses motores a vapor originais foram restaurados e agora estão em exibição nas salas de máquinas. Esses potes de vidros em cima das alavancas são óleos para lubrificar os rolamentos automaticamente. É a coisa mais linda ver esse maquinário funcionando em perfeito estado. É de dar inveja. Tudo brilhando e novinho.
Sobre as salas de máquinas. As salas de máquinas já foram o coração pulsante da Tower Bridge. Mais de 80 pessoas foram necessárias para manter os motores e levar a ponte. Quando a Tower Bridge foi construída, ela aumentava entre 20 e 30 vezes por dia. Hoje abre em média de 2 a 3. Em 1976, a Tower Bridge passou da energia a vapor para a eletricidade. Agora imagina que isso é o quarto patamar recebendo visitas. Você entra na sala de máquinas e tem uma tela de computador na sua frente mostrando como funciona o maquinário. Tudo muito lindo e brilhante. Isso fica como um exemplo como deveria ser. Vendo esse museu e se espelhando nele, podemos usar a funicular de Paranapiacaba como um dos principais destinos turístico e cultural do mundo, sendo visitado por vários turistas de diferentes cidades e regiões, que tem na indústria cultural e no turismo as suas principais fontes de renda. A cultura é um negócio e uma fonte de ideias e criatividade para novos empreendimentos e possibilidades. Esta possui um papel gigante na economia, gerando empregos e produtos, mas o patrimônio cultural impulsiona não apenas a economia, como também a cidadania. Muitos equipamentos culturais ao redor do mundo estão buscando formas de utilizar a tecnologia para aprimorar ou aprofundar a experiência do usuário. Pode ser a possibilidade de aprender história por meio de uma narrativa visual digital. Usar a tecnologia para conhecer em uma obra seus detalhes e variações de cores imperceptíveis a olho nu. Participar ou imergir na cena de um quadro por meio da realidade virtual ou mesmo utilizar o 3D para reconstituir algo que foi perdido na história, como uma obra de arte ou um território esquecido. Enquanto em vários países da Europa o sistema funicular continua funcionando, aqui no Brasil o mais antigo e complexo sistema funicular foi abandonado há 30 anos atrás. Um vergonhoso descaso das autoridades do transporte ferroviário. Deveria estar funcionando até hoje levando turistas de Paranapiacaba até o litoral de Santos. Essa é a prova que nossos políticos corruptos não se envergonham de nada que fazem, além de roubar e ainda destroem nossa própria história de São Paulo e do Brasil. É hora de voltar para a realidade. Se você se esqueceu de onde estava, eu vou te lembrar. Estávamos no segundo patamar e vamos embora para o primeiro patamar, com todas essas informações adquiridas. Para sair desse patamar basta seguir a trilha de frente às máquinas e caldeiras e subir as escadas que vão dar numa caixa d'água. Esse patamar de número 2 parece ter alguém cuidando dele por ser próximo a Cubatão. Tem muitas frutas aqui. Achei um pé de laranja, que estava muito azeda. Achei também mexerica e uns tomatinhos. Lá embaixo vi um pé de bananeira. Esse é o único patamar que tem tantas frutas assim. Aqui se chega à caixa d'água do segundo patamar. Um ótimo lugar para se acampar e passar a noite. A base é formada por tijolos e o teto por concreto. Encontramos vestígios de fogueira. Um bom lugar para se esconder do vento e da neblina. Essa caixa d'água ainda está em bom estado para abrigo. Comparado com as outras delas, estão inacessíveis devido ao mato ter tomado conta, engolindo quase que por completo.
Essa caixa d'água dá para se ver lá de cima da ponte. Ela é gigante. Mais uma casa de máquinas com uma grande caixa d'água encoberta pela vegetação que fica pelo caminho da antiga ferrovia abandonada. E vamos seguir em frente. Voltamos para a trilha, ou bem dizendo, para os trilhos. Voltar a seguir o Cabo de Açu. Faltava pouco mais de 1 hora entre as poucas pontes e túneis que restam para alcançarmos o primeiro e último patamar e finalizar nossa travessia. Descendo pelos trilhos, vemos ao longo da linha, vestígios de residência completamente tomados pela vegetação. A SPR montou uma enorme estrutura para a manutenção de via na serra. Os funcionários da estrada moravam com suas famílias à beira da linha. Era uma verdadeira cidade localizada na beira da Serra do Mar. Olhe com atenção toda vez que cruzar um patamar. Porém, tem armadilhas no solo dificultando o acesso. São valas profundas onde se fazia algum tipo de manutenção nos trens, então é complicado se arriscar e cair num buraco desses. Colocou black sobe, colocou black desce. Colocou black vai, colocou black vem. Mas tem vez que ele desce e não sobe, tem vez que ele desce e não sobe. Mas quando não atrasa ele vai e vem, quando não atrasa ele vai e vem. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Colocou black vai, colocou black vem. Levando e trazendo cargas preciosas. Vai, o Locobrec vem. Pela Serra do Mar eu vou a Santos me banhar. Na frente do Locobrec devagar eu chego lá. Dessa parte pode-se ver as indústrias de Cubatão. Na década de 60, com a chegada de dezenas de indústrias, causou em 15 anos cerca de 60 km² de degradação de Mata Atlântica, formando uma clareira que podia ser vista por quem descesse a Serra do Mar, que originou o nome de Vale da Morte. Na década de 1980, foi considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo. A partir de 1983 foi implantado um plano de recuperação ambiental, e após mais de 20 anos, a natureza mostrou sua força e renasceu das cinzas, retomando todo o seu bioma, fauna e flora original. Continuamos na trilha. Estava chegando a hora do ponto mágico da travessia. É a chamada Ponte Mãe, a mais longa de todas. Com a altura aproximadamente de 70 metros, ali está a ponte mais extensa da travessia. Localizada a cerca de 1 quilômetro da última casa de máquinas, esta é a mais extensa com comprimento aproximado de 200 metros. Apelidada de Ponte Mãe pelo tamanho, ela também está em péssimas condições e coberta pela vegetação. Mas essa travessia fica para o próximo vídeo, onde conto sobre a Ponte Mãe que desabou um dia depois de termos atravessado, e sobre os ataques de morcegos no túnel Pai, e cachoeiras e mortes no túnel 1. Tudo isso e muito mais documentários da funicular você vê no passo a passo da funicular 3. Espero vocês lá!